Nós continuaremos com o estudo sobre o livro de Matitiá. Vamos continuar orando uns pelos outros, como diz o servo do Senhor, irmão do Senhor Yeshua, irmão espiritual e irmão também nascido da mesma mãe, Yaakov. Passou a liderar a Assembleia em Jerusalém. Aleluia. Orai uns pelos outros. E ele também acrescenta a questão da confissão das culpas. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. É uma palavra que devemos guardar e não esquecê-la. Não fazer vista grossa. Errou, cometeu uma transgressão, está em dívida com uma pessoa, com um irmão, e quer passar por cima. Não pode. Tem que corrigir o erro. Aleluia. E nós estamos estudando esse livro, vamos chegar a assuntos que nós já apresentamos, todos nós que estamos ministrando a palavra, mas vamos estudar o livro com a devida atenção para que possamos desfrutar do que o Criador oferece para os que lhe honram. Antes de lermos o texto para darmos continuidade, quero fazer aqui menção dos dois temas centrais deste livro de Matitiá. Quer dizer, há dois temas centrais no livro de Matitiá. Veja bem que dois temas centrais. Existem outros temas, mas os dois centrais são o reino dos céus, você deve anotar isso e guardar no coração. O reino dos céus é um tema. E o rei desse reino é o assunto central. O reino dos céus e o rei desse reino. Yeshua, o ungido, o filho de Yahová Elohim. Não é isso? O filho de Yahová Elohim. Quem é Yahová Elohim? Temos que saber quem é ele, conhecê-lo, saber quem é o filho dele. Ele enviou, e aí nós estamos falando do reino dos céus. E dando continuidade ao nosso estudo, aqui fazemos uma observação. Nos dois primeiros estudos, nossos dois encontros aqui, nós estudamos sobre os 4 capítulos de Matitiá, onde ele destaca 2 homens nascidos em circunstâncias especiais e fora das possibilidades do homem. Primeiro homem, Yohanan, nascido de uma mulher estéril e de um homem fora de condições de gerar. Era já idoso, não tinha mais condições de gerar. Já é um detalhe, ou 2 detalhes, que chamam bastante atenção. E que foi cheio, Yohanan foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre materno. E o outro homem é o Senhor Yeshua, que foi gerado pelo Espírito Santo. 2 homens, esses 4 primeiros capítulos destacam esses 2 homens. E o relacionamento entre eles desde o ventre das suas genitoras, ou das suas mães. Esse relacionamento entre eles nos chama bastante atenção, nos alerta sobre o relacionamento entre pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Esse relacionamento entre o Senhor e Yeshua, Yohanan,
entre eles, já no ventre das suas mães, nos alerta contra o relacionamento entre duas pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Se dois homens ou duas mulheres não se relacionam como Yohanan se relacionou com o Senhor Yeshua, é porque uma das partes ou as duas partes não são nascidas do alto. Não são guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Feitas estas observações, vamos ao primeiro registro de Matityahu sobre o ensino do Senhor Yeshua. Abra aí a sua Bíblia, como é conhecida, como é chamada, Matityahu, capítulo 5. Ele faz menção deste primeiro ensino que o Senhor vai transmitir. Que diz aí, Matityahu, capítulo 5, versículo 3. Aí temos algo a meditar. Bem-aventurados os pobres de, não é assim que está aí? Os pobres de. Embora já tenha feito aqui observações para os queridos irmãos, vamos voltar a esse texto, porque vai à internet, pessoas vão ver. Eu chamo a atenção porque, a partir do ano passado, nós começamos a colocar as nossas mensagens ao alcance de quem quiser. E, aos poucos, vai crescendo o número. Nós fazemos propaganda, nós não pagamos para as redes sociais fazerem propaganda do nosso trabalho, não fazemos isso, não fazemos divulgações, não. Isso vai na medida em que o Espírito Santo for despertando pessoas que têm o interesse de conhecer o Criador e saber a verdade. Nós não estamos fazendo propaganda de nós mesmos. Não interessa crescer o número para ganharmos dinheiro pelo número, aí vem as propagandas. Não, isso não nos interessa. Vamos então ao estudo desse primeiro ensino do Senhor Yeshua. Aí em português ficou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A própria palavra pobres de espírito, ora, pobres de espírito. Como é que uma pessoa que tem o reino dos céus é pobre de espírito? Tem algo errado aí. Eu vou ler aqui, inclusive, os irmãos que estão estudando hebraico, vou fazer algumas observações iniciais, depois darei a tradução literal do texto, certo? Para que os irmãos que estão estudando hebraico vão guardando, pesquisando e se familiarizando para ajudar os que necessitam de ajuda para conhecer a verdade. Aqui em hebraico estaria Ashrei Adieh Ganiei, uma palavra difícil para doar. Ganiei Haruach Ilahem Malkut Hashamayim. O que quer dizer isso? Nós temos aqui duas palavras em construto ligadas a um absoluto definido. Então, são duas palavras, quer dizer, para você entender essas duas palavras em construto, você tem que saber o absoluto, como é que o absoluto está, porque esse construto, dois construtos ligados a um absoluto. É possível, isso é normal. Então, o construto quer dizer, Ashrei quer dizer de, termina em de. O significado. Ashrei é construto plural de Esher. Significa felicidade, as felicidades de. As felicidades de, os ditosos de, os felizes de, as bem-aventuranças de. Quer dizer, as bem-aventuranças de, os ditosos, os afortunados de. Quer dizer, falta algo, correto?
Então, a palavra inconstruto ela não é definida. Ela é definida pelo absoluto. Mas não vou explicar certas coisas porque a maioria dos irmãos não estudam essa língua, então não convém ficar citando determinado. Estou citando isso para que se entenda o que se deve fazer para compreender e poder transmitir. E isso não é uma coisa que a gente acha aí em qualquer lugar. Certo? Então, é o dever de quem se propõe a ajudar as pessoas a entender o que significa o reino. Não é o reino nos reinos do mundo. É o reino dos céus. Certo? Muito bem. A palavra Ganiye também está em construto e significa... É construto plural de Ani. Pobres de. Ani quer dizer, que está no plural, é construto plural de Ani. Pobres de. Indigentes de. A palavra indigente é muito pobre. Necessitados de. Porque indigentes. O indigente é uma pessoa que ela não produz nada. E o pobre também que depende dos outros. Ele não consegue sobreviver, ele vai ter que ter ajuda de alguém. Então, a pessoa que está numa dependência. Os pobres de. Então, aí vem o absoluto. Haruach. Por que está no absoluto? Porque ele está definido por essa partícula ha, que quer dizer, é um artigo que define rua. Então, a palavra quer dizer, ela ficaria assim: as felicidades de, as bem-aventuranças de, as riquezas de, as opulências de, os pobres de, os indigentes de, os necessitados de, os dependentes de, o Espírito. Aí vem de mais o. A gente sabe o que significa isso. De mais o quer dizer o quê? Do, certo? Porque está definido. Tem uma dependência. Então fica a tradução literal. As felicidades, as bem-aventuranças, as riquezas dos pobres do Espírito. Não é pobres de Espírito. Pobres do Espírito. As riquezas dos pobres. Olha, o que é isso? As riquezas dos pobres do Espírito. As felicidades dos pobres do Espírito. Não é pobre de Espírito. Se ele é pobre de material e é pobre de Espírito, ele é o quê? É um miserável. Mas aí está falando dos pobres do, quer dizer, do é posse. Quer dizer, aqueles que são possuídos do Espírito Santo. Não é aquele que manda em si mesmo, toma suas decisões. Não é esse. Não são desses que esse texto está falando. O Senhor Yeshua não está se dirigindo a soberbos, a altivos, a orgulhosos, presunçosos. Não. Ele não está se dirigindo ao mundo. Então, já disse aqui qual é a tradução literal do texto. Quer dizer, essa palavra... inclusive, Ashrei, que vem de Esher. O autor aqui até faz uma viagem para tentar explicar isso. E vem de Ashu, passos. Mas Ashu, passos, vem de achar, quer dizer, caminhar. Mas Ashrei não vem de achar. Ela vai traduzir, inclusive, ela é uma versão de uma palavra grega que quer dizer Makarios. E essa palavra de Bacaro significa feliz, bem-aventurado. Então não vem de Ashu, que é passos. Ele faz uma viagem para tentar explicar a impossibilidade, segundo ele, de uma pessoa ser feliz aqui, no meio de uma população terrena do jeito que as pessoas são. Como é possível a pessoa ser feliz numa sociedade como esta? O pensamento deles, de acordo com o que ele diz a respeito, está correto. Porque é impossível a pessoa ser feliz vivendo neste mundo de ilusão, de engano, de fantasias.
de magias e encantamentos. O mundo encanta muita gente. Mas porque o que atrai as pessoas estão sendo essa atração produzida por um espírito que atua no mundo, para mantê-los enganados, prisioneiros. Tanto que tais pessoas não desfrutam. Como é que uma pessoa prisioneira dos seus caprichos, da sua vaidade, será feliz? Pô. Aleluia. Note que a alegria e o relacionamento do Senhor Yeshua com Yohanan é de alegria ainda quando eles ainda não haviam nascido. De respeito mútuo. E que vai continuar. Olha o que um pronuncia sobre o outro. Louvado seja o nome do Eterno. Não há competição entre os dois. A palavra dos dois é a mesma, reino dos céus. Trabalham pelo reino. E Yohanan vai apresentar o rei desse reino, que ele começa a pregar. E o Senhor Yeshua começa a pregar sobre o reino que Yohanan já havia iniciado a sua pregação. Não existe competição. Até que havia entre alguns querendo fazer competição. Aquele que tu apresentar está fazendo mais discípulos do que tu. E ele se expressa de maneira... Não? Aquele que vem de cima está acima de todos. E ele termina dizendo, convém que ele cresça e que eu diminua. Entre duas pessoas que se amam, não há competição. Um querendo derrubar o outro para parecer que é mais importante. Duas pessoas do reino não estão em competição, estão servindo ao rei. Muito bem. Entendidos esta parte, a tradução literal, portanto, vem as felicidades, ou as riquezas, as alegrias dos pobres do Espírito. É porque deles, para eles é o reino dos céus. Essa é a felicidade. É a expectativa de algo que vai acontecer, que já faz com que ele experimente isso agora. É a esperança que não torna a pessoa ansiosa, mas que faz ela esperar com convicção, porque ela sabe em quem está crendo. Prosseguindo. O ensino que o Senhor Yeshua começa aqui, que Matitiah começa a apresentar aqui, é dirigido aos discípulos e não às massas. Isso já temos colocado para os irmãos. Aos que entenderam, aliás, aos que atenderam ao chamado para entrar no reino dos céus. O Senhor Yeshua não vai ensinar as pessoas que não atendem ao chamado. Os que não atendem ao chamado não podem entender o ensino. Eles não atenderam ao chamado do Senhor Yeshua. Ele pode ter até chegado por outras razões, mas não porque foram chamados pelo Senhor Yeshua para entrar no reino. Quais os motivos que fizeram as pessoas se locomoverem para ir aquilo, ali, em busca de quê? Então, guardar isso no coração. Vamos a um texto que esclarece isso para que nós possamos verificar esta realidade. Capítulo 13 de Matitiah. Capítulo 13. O Senhor está aqui mencionando um machal, ou uma parábola, e após o término da parábola, os irmãos conhecem muito bem a passagem, fazer só menção para esclarecer. Após o término, versículo 10 diz, e acercando-se dele, quem? Os discípulos, porque a multidão foi embora. Acercando-se dele, os discípulos disseram, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes, o que foi que ele disse? Olha o que o Senhor responde para ele. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado.
Porque aquele que tem, se dará. E terá em abundância. Aquele que tem o quê? Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Há muitas pessoas que falam, é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo, é meu. É meu, não é nosso, é meu. Até quando a pessoa vai viver enganada? Pensando que tem o que não tem. Aí o Senhor Yeshua então fala assim, por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Note que os que são de fora do reino não terão condições de entender o que só os que são do reino entenderão. Por isso aqui, porque a gente não entende nada. Pois é, devia orar. Devia orar. Para não fazer como muitos fazem, não entendem nada e tomam suas decisões baseadas nos seus interesses egoístas, fica do lado de quem lhe interessa, porque está pensando em algo, pensando que vai receber. Mas está sendo justo? Muito bem. O ensino da primeira bem-aventurança, portanto, é dirigido aos discípulos, aos que tinham atendido a chamada do Senhor Yeshua. Nós vamos observar isso. Voltemos aí ao capítulo 4 de Matitiahu. Capítulo 4, vamos voltar ao capítulo 4. Já mencionado, nós estamos no 5, começamos no 5, mas vamos voltar ao 4 para poder explicar que o Senhor Yeshua está se dirigindo aos discípulos, aos que foram chamados por ele. Aqui temos a menção de 4 e depois de outros dentro da multidão. Capítulo 4, no versículo 18, nós temos aí. Yeshua andando junto ao mar de Galil, aí ele está em Galileia, viu 2 irmãos, Shimeon, chamado Kefá, que aí botaram o Pedro, mas em algumas versões ainda aparece a palavra Cefas, não sei se os irmãos já encontraram isso, Cefas, não? Mas aí eles já torceram tudo, botaram Pedro, nada tem a ver Cefas ou Kefá com Pedro. E Andirai, que eram irmãos, aí não diz, olha, viu os 2 irmãos, Shimeon, chamado Kefá, e Andirai, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhe o quê? Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. A chamada. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram. Ora, eles deixaram as redes, logo eles deixaram a rede com alguém, certo? Deixou com alguém. Eles foram chamados e seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos. Yaakov, filho de Zavidi, e Yohanan, seu irmão, num barco com Zavidi, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. O que aconteceu? Eles nós chegamos aí ao versículo 22. No versículo 23, e percorria Yeshua toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, ou seja, Beit HaKnesset, que quer dizer casa de reunião, Beit, casa, HaKnesset, reunião, casa de reunião, Beit é casa de, porque casa é Beit, casa, no absoluto, Beit, está no fruto. Na casa de reunião, Beit HaKnesset, e pregando o anúncio do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por todas a Harã, aí está a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, quer dizer, os possuídos de espíritos malignos, os lunáticos, aí está lunático, aí a palavra é moquer
Yaré, quer dizer, mas não vou explicar mais, que na nosso encontro passado nós explicamos isso aí. E os paralíticos, e os curava. E seguiam uma grande multidão de Galileu, de Decápolis, quer dizer, Decápolis, 10 cidades, de Jerusalém, de Judá e da além do Jardém, quer dizer, o rio Jardém. Muito bem, aí nós temos a fama dele, aí as multidões iam, e no meio dessas multidões, alguns estavam aderindo ao Senhor Yeshua, não é? Porque ele estava fazendo as chamadas, e alguns estavam vendo e crendo que ele era o Mashiach, se tornando discípulos dele. Não é toda a multidão que se tornava discípulo. Então, aqui nós temos no versículo 1 do capítulo 5. E Yeshua, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele quem? Os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava. Ensinava a quem? Aos discípulos. Dizendo, porque é costume oriental. O mestre, o rabi, se assenta e os discípulos ficam de pé ao redor do mestre para ouvir. Porque se ele fosse falar à multidão, ele não teria se assentado com os discípulos ao seu redor, porque a multidão não iria ouvir nada. Então ele se assentou e os discípulos de pé, reverência ao mestre, está ali para ouvir o que ele tem a dizer. E aí começa a falar. E aí é que ele diz, ele vai falar para os seus discípulos, porque os discípulos já tinham atendido a sua chamada. Os discípulos, aí fica a pergunta, e apesar do que eu já falei sobre isso, aqui tem uma observação que eu fiz. Matitiar não explica por qual razão eles obedeceram de imediato a chamada do Senhor Yeshua. Matitiar não explica isso. Está pescando, está trabalhando, de repente chega alguém e olha, vinde após mim. E eles abandonam tudo e vão. Quais eram os elementos, ou quais seriam os elementos que fariam a pessoa agir desta forma? Deixar a fazer o seu trabalho para seguir uma pessoa. O caso de Yohanan e Yaakov, que estavam trabalhando junto com seu pai, e os demais servidores do seu pai. O Senhor Yeshua chamou-os, eles largaram tudo, largaram o pai também, e seguiram o Senhor Yeshua. E observamos, evidentemente, no texto que Zavidi não oferece nenhuma resistência. Ele não diz, que negócio é? O pai de vocês sou eu. Como é que vocês vão abandonar isso aqui? Aparece uma pessoa que você não sabe nem quem é. Não há essa reação de Zavidi. Por qual razão? Agora a pergunta que faz, os discípulos de Yeshua, eles sabiam que Yeshua era o Mashiach? E quantos crentes sabem que Yeshua é o Mashiach e sabem o que significa isso? Para deixar tudo e segui-lo. Quantos creem que de fato ele é o Mashiach? Para fazer o que Kefá fez, o que Andirás, seu irmão, fez, Shimeon de Kefá, Yaakov e Yohanan. Esses homens, pelo menos Kefá disse que ele tinha casa, ele tinha esposa. Mas até aqui que eu tenho lido a escrita, nunca li que a esposa de Yaakov, de Kefá, reclamou alguma coisa pelo fato dele andar o dia todo atrás do Senhor Yeshua. Aleluia. O que levou esses homens a tomarem essa decisão? Os discípulos sabiam que Yeshua era o Mashiach? Eu respondo, sim. Se não soubessem, não teriam atendido ao chamado. Agora, quantos de nós sabem que Yeshua é o Mashiach? O que é que significa isso? Como provar que eles sabiam que Yeshua é o Mashiach? Ele não era, não. Ele é.
sua convicção no seu interior existe realmente a respeito dessa pessoa? Vamos aos registros Shelirim, ou apóstolo. Os registros Shelirim, ou apóstolo, Shelirim, deixam claro que quando o Senhor Yeshua os chamou, eles estavam crendo que Yeshua era o Mashiach. Eles já estavam crendo. E eles sabiam o que era, o que significava isso. Vamos consultar agora um texto diferente do de Matityahu, porque Matityahu não explica isso, porque para os irudinos isso era mais prático. Mas para uma pessoa, um brasileiro, alguém disser para ele que Yeshua é o Mashiach. Olha, como dizem os brasileiros, Jesus Cristo. Fazem até piada com esse nome Cristo. Eles não sabem o que significa isso. Exatamente por não saber, ser ignorantes, por causa, como diz a Escritura, né? Entenebrecido de entendimento, por isso faz até piadas com o Senhor Yeshua, faz piada com Kefá. Entenebrecido de entendimentos por causa da ignorância que há neles. Há pessoas que adoram certo tipo de pregação porque satisfaz o seu ego. Mas o que aprendem? O que terão que pôr em prática? É exatamente por isso que gostam. Nada pôr em prática. Yohanan. Vamos ao anúncio de Yohanan, capítulo 1. Verificar aqui se eles tinham já condições de atender a esse chamado. Porque aqui no Yohanan capítulo 1, já também comentado muitas vezes com os irmãos, versículo 29. Aqui tem todo um histórico, vamos pegar aqui o versículo 29. No dia seguinte, a imersão do Senhor Yeshua por Yohanan, no dia seguinte, Yohanan viu a Yeshua que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Também já explicado aos irmãos, os irmãos sabem o que é. E eu não o conhecia. Olha só. E eu não o conhecia. Embora Miriam e Elisheba fossem primas. Mas Yohanan, que nasceu primeiro de que o Senhor Yeshua, ele era antes do que eu, embora tenha nascido primeiro. Ele conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Olha o privilégio de Yohanan. Por isso, imergindo com água. Yohanan testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Ele ouviu. Maravilha, né? É uma visão extraordinária. Identificou o Mashiach, porque o Senhor tinha dito para ele: aquele sobre quem vir e descer o Espírito Santo e pousar sobre ele, esse é o que batiza, que imerge no Espírito Santo. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, imergir com água, eu imergi em água, não é batizar com água. Isso está errado. Imergir em água. Quer dizer, é por isso que a gente faz aspersão. Isso é engano. Imergir em água, esse me diz: sobre aquele que vir e descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza, esse é o que imerge no sopro sagrado, no Espírito Santo. E eu vi, e tenho certificado que este é, quem? O Filho de Elohim. No dia seguinte, outro dia, estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. Note que esses 2 eram discípulos de Yohanan. Já estavam aprendendo muitas coisas acerca dele. E que esses discípulos já tinham ouvido que depois de Yohanan é que viria o Mashiach. Que muita gente estava surpresa. És tu o Mashiach? Não, não. És tu Eliyahu? Não. És tu o Navi? Não. Porque para essas pessoas, esses 3 eram pessoas diferentes. Já também explicamos para os irmãos.
E vendo passar Yeshua, disse: Eis aqui o Cordeiro de Elohim. Eis aqui o Cordeiro de Elohim. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Yeshua. Porque o que eles esperavam era o Mashiach. E o Yohanan apresentou, ele então agora seguiram o Mashiach. Yeshua, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscai? Eles disseram: Rabi, quer dizer, buscamos o mestre. Onde moras? E ele disse: Vinde e vede. Foram e viram onde ele morava, o seu mochave, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era Andirá, irmão de Shimeone, Quefá, um dos 2 que ouviram aquilo de Yohanan e o haviam seguido. Evidentemente, Quefá também era outro discípulo de Yohanan. Este achou primeiro o seu irmão Shimeone e disse: Achamos o Mashiach, porque todos os fiéis, os sinceros, os verdadeiros, procuravam o Mashiach, porque já sabiam que ele estava entre eles. Não sabiam quem era. Porque o próprio Yohanan diz: olha, o Mashiach está entre nós. Você lê com cuidado a Escritura, você vai ver que isso, não é, era conhecido da maioria. E levou a Yeshua, e olhando Yeshua para ele, disse: Tu és Shimeone, filho de Ioná. Tu serás chamado, olha aí o nome aí que está aí, qual é? Kefas. Aí botaram entre parênteses para já botar aí o estupim que vai explodir. Não é? Mas a palavra Kefas não quer dizer Pedro, não quer dizer rocha. Pedro vem de Petros, grego. O Senhor não disse que Kefas seria chamado Petros. Ele não disse isso. Ele não está usando a língua grega, como muitos mentirosos afirmam. Bom, no dia seguinte, aqui já vai chamar Filipe, né? Ele encontra Filipe, Filipe vai chamar Natanael e vai levá-lo ao Senhor Yeshua. Então, vamos a um outro texto, aqui no capítulo 2 mesmo de Yohanan, quando o Senhor Yeshua está em Caná, de Galil, ele principiou aqui, diz, Yeshua principiou assim, versículo 11, Yeshua principiou assim os seus sinais em Caná, de Galil, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Seus discípulos creram nele, crendo que ele era o Mashiach. Vamos a um outro texto para nós. Vou só mencionar o texto, não vou ler, porque esse texto também é muito conhecido dos irmãos. Isso está registrado por Lucas. Devemos sempre mencionar, porque o nosso assunto é a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada. Nós vamos ensinar o que o Pai falou, o que o Filho falou, o que o Espírito Santo diz para a sua edade. O irmão já deve ter passado muitas pregações. Lembram do alinhamento dos planetas? Virou febre nos meios evangélicos. Depois, outras partes. Lembram da outra coisa que todo mundo queria fazer estudos, eram pregações, congressos, em torno do... Até tinha os símbolos, a nova era. Quem lembra disso? Era uma febre. O mundo coloca os temas e os que não têm o Espírito Santo os seguem. Vai passando, depois todo mundo esquece. Olha o tempo perdido. Não é? Mas quem gosta de novidade está sempre em busca de novidade. Não quer o Senhor, quer novidade. E o resultado é que os anos passam, não cresce, não recebe a transformação, e os desejos só os fazem sofrer. Que são os desejos das pessoas que fazem ela ficar... Quer dizer, a pessoa tem um desejo. Como ela não pode satisfazer o desejo, ela fica uma fera. E aí sai espumando ira para tudo quanto é lado. Por causa dos seus desejos insatisfeitos. É o desejo da pessoa que faz ela não querer Yehová. Se afastar de Yehová. Olha o que aconteceu com a nação de Israel. Que o Senhor
tenha compaixão de nós. Aleluia! Bendito seja o Eterno. Então, aqui no capítulo 5 de Lucas, você vem aqui, logo no primeiro nos primeiros versículos, você vai ver aqui, não é? O Senhor pega o barco de Quefá, e ele dá o barco, aqui no versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simeone, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E aí os irmãos conhecem esse texto, não conhecem? O que acontece quando você age segundo a palavra do Senhor? Vai acontecer, passaram a noite toda, ele mesmo dizendo, nós passamos a noite toda pescando, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E aí eles lançaram a rede, e os irmãos sabem qual foi o resultado. E Quefá, então, pediu que ele se afastasse desse Senhor. Afasta-te. Olha, o tratamento. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Aí o Senhor então disse para ele, não temas, agora em diante serás pescador de homens. Versículo 10. Agindo segundo a palavra. Ah, porque o Senhor me falou, o Senhor me mostrou, mas dá tudo errado. Louvado seja o nome do Eterno. É uma vida de instabilidade, de insegurança, de inquietação contínua. Como que essa pessoa está servindo ao Senhor? Está pondo em prática a sua palavra. Mesmo sendo perseguido, você vê os perseguidos por causa do nome do Senhor Yeshua, como eles se comportam. Mas bem, vamos prosseguir o ensinamento aqui dado pelo Senhor Yeshua. Nós observamos, eles sabiam, quando o Senhor Yeshua os chamou, eles sabiam que ele era o Mashiach? Porque nós temos a Escritura para guardar no coração e termos a resposta. Eles sabiam assim, como? Aqui. Aí você vai mostrar o texto. Não vai discutir, vai mostrar a Escritura. Se a pessoa é da verdade, ela vai receber a verdade. Agora, quem não é da verdade, não quer a Escritura. Quer argumento. Aí um se coloca a favor e outro se coloca contra. Isso é mundo. Isso é mundo. Aí vem as competições. Ah, não concordo, eu concordo. Concorda com o quê? Com o mundo? Aí eu discordo. Não, isso não é para nós. Nós somos do reino de Elohim. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Muito bem. Vamos prosseguir aqui. Os Yehudim sabiam das promessas relacionadas com o Mashiach. Dentre elas é que ele reergueria o reino de Davi que estava caído. Isso vocês podem anotar, quem quiser anotar para conferir depois, anote aí. Isso está em... Eu vou dar a palavra no português. Amós. Amós, capítulo 9, versículo 11. Isaías, o apelido, estou dando aqui os apelidos para os irmãos. Isaías é Yeshaiah, capítulo 1, versículo 26. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Eles sabiam que o Mashiach é o rei. O Mashiach é o rei designado por Yahová Elohim, a quem todos deveriam obedecer e servir conforme as normas estabelecidas na Escritura Sagrada. Para um brasileiro, para um americano, para um inglês, para um espanhol, para um chinês, japonês, falar Mashiach para ele, está falando estranho. As tradições dele nada tem a ver com essa palavra, Mashiach, ou ungido. Ele não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. E mesmo aqui no Brasil, quando alguém fala Jesus Cristo, ele pensa que Cristo faz parte do nome. Aí procede da forma mais absurda, porque estão revelando a sua ignorância. Não devemos discutir isso. Se pudermos ajudar a aclarar, abrir os olhos das pessoas.
Não é entrar em discussão para vamos ganhar a discussão. Não, não é esta a razão. Abrir os olhos de uma pessoa para que ela possa enxergar e para que ela possa sair do poder de Satã para vir para o poder de Elohim, sair das trevas para vir para a luz, é um trabalho de quem ama o seu próximo. Mas só poderá fazer isso quem está livre de Satã. Quem ainda é seu prisioneiro, como é que um escravo vai libertar outro escravo? Não tem como fazer isso. Se ele ainda é escravo, ele não vai ter a alegria que um filho de Elohim tem. Não vai ter a paz que um filho de Elohim tem. Só você conviver com a pessoa, você vê que ela não tem paz nenhuma. Como é que vai transmitir paz se ela não tem paz? Aleluia. Se ela está em pecado, a ira de Yahová está sobre a pessoa. A queimadura de Yahová. E a queimadura incomoda. A Escritura diz que o perverso não tem paz. Aleluia. Ah, não, mas se uma pessoa está perto da gente... Não, não é isso. O problema não é a pessoa perto de nós, ou de você, ou de mim. O problema é o que está dentro de você. Porque o Senhor Yeshua disse, deixo-vos a... Ele disse que a vossa alegria ninguém a tirará. Porque não depende de circunstâncias. Não depende de circunstâncias. Aleluia. Depende da tua fidelidade ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Yosef não teria paz. Shaul não teria paz. Os discípulos perseguidos e até queimados vivos perderiam a paz. Queimados vivos. Jogados para as feras. Como eles se comportavam? Não é uma coisa natural. Não é paz circunstancial. Aleluia. Então, os Yehudim sabiam quem era o Mashiach, no sentido de que ele teria direito. Vamos ler um texto aqui para nós observarmos. Ele é designado por Yahová. Quem foi que disse que ele era o ungido? Quem foi que disse? Quem foi que mostrou a Yohanan que ele era o ungido? Elohim, Yahová, o pai dele. Este é o meu filho amado. Em quem? A ele? Isso no dia da imersão, essa palavra foi dita lá, no dia da transfiguração dele para Kefá, Yohanan e Jacó. No dia da imersão, este é o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me tenho comprazido. Ele está se pronunciando que ele é o Mashiach. E os Yehudim sabiam o que significava isso. E todos os filhos de Elohim, nascidos de Elohim, sabem o que é isso. Vamos ler um texto em Shemuel. Shemuel, primeiro livro de Shemuel, capítulo 8. A respeito do ungido para ser rei. Quais seriam as obrigações dos membros da nação para com o rei? O direito do rei. Os direitos do rei. Se vocês... Não, deixa eu ver, depois eu posso até falar sobre isso. E vocês poderão anotar. Já podem até anotar aí, enquanto eu estou aqui, essa Bíblia, a encadernação desta Bíblia aqui. Está sempre amassando as folhas. Muito bem. Capítulo 8 que eu falei, né? Vocês podem anotar Devarim, capítulo 17, depois fazer uma leitura com carinho para ver ali as normas estabelecidas por Yahová com relação ao rei. Os direitos do rei e os seus deveres. Não é só direitos, não. Tem os deveres. Há muita gente que só quer saber dos direitos, mas esquece os deveres. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 9. É o Senhor falando para que Samuel falasse ao povo.
Mas o povo não quis saber das advertências, o povo queria satisfazer o seu ego, olhando ao redor, as outras nações, todo mundo tem, por que eu não posso ter? Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Aí você pergunta para a pessoa, você quer fazer porque todo mundo faz ou porque o Senhor quer que você faça? Você é do mundo ou do reino de Jeová? Ele falou alguma coisa para você? Então, parar para pensar. Versículo 9. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe que... Eu vou ler o versículo 8 para que vocês percebam. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que eu o tirei de Mitzrayim até o dia de hoje, pois a mim me deixou, o reino, a nação, a mim me deixou, e a outros deuses serviram. A outros deuses serviram. Assim também te fez a ti. Olha, se eles fizeram comigo isso, por que não vão fazer contigo, o Shemuel? Não é você que ele está rejeitando, não. Que eles estão rejeitando, é a mim. Então, agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Shemuel todas as palavras de Jeová ao povo, que lhe pediam um rei, e disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos dos seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiros e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os entregará no seu trabalho. E dizimará o vosso rebanho, e vós lhes servireis de criados. Isso é o que o rei vai fazer, o rei humano vai fazer, porque eles estavam rejeitando e Jeová não cobrava essas coisas. Vocês querem um rei humano, tudo bem. Mas ele, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas Jeová não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Shemuel. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Eles estavam decididos na decisão que já tinham tomado no seu interior. E a palavra do Senhor não vai penetrar. Não vai persuadi-los a desistir da sua rejeição para com o Criador. Então, meus amados, mas eu estou querendo ressaltar aqui os direitos do rei. Direito esse que o Senhor Yeshua não vai cobrar deles, mas existe o direito. Olha aqui no capítulo 17 desse mesmo livro, no capítulo 17, eles já estavam conscientes. Quando eu dei Devarim, capítulo 17, para vocês lerem, é porque ali vai dizer quem é que vai escolher o rei. Quando vocês virem, olharam ao redor, que viram o rei das outras nações e quiser escolher um rei para vocês, ele vai dar todas as diretrizes, não é? Mas quem vai escolher o rei é Jeová. Um rei escolhido pelo povo aleatoriamente não será aceito por Jeová. Mas isso também eles fizeram. Eles matavam uns aos outros para ficar com o reinado escolhido. Mas o Senhor não estava aprovando aquilo. Entendeu, queridos? Então, aqui no capítulo 17, temos, quando se narra aqui essa peleja, no versículo 12, nós temos aqui: e Davi era filho de um homem efrateu de Betlehem de Judá. Versículo 12, capítulo 17. Cujo nome era Isaú.
que tinha 8 filhos. Quem tem dúvida aí quantos filhos tinha aí, sabe, tá aí, 8 filhos. E no dia de Shaul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram os 3 filhos mais velhos de Isav e seguiram a Shaul à guerra. Porque o rei tinha direito de confiscar, de chamá-los para a guerra. Não, os seus 3 filhos mais velhos. Aí Isav, que já sabia as ordens, as leis, os direitos, deixou ir os seus 3 filhos mais velhos. Ele não contestou. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Shaul. Davi, porém, ia e voltava de Shaul. Deixa eu ver aqui para não... 12 a 14, depois vamos aí ao 17. E disse Isav a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos, peço-te para teus irmãos 1 efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, e vê se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Bem, o que é que eu estou querendo que vocês vejam? O rei tinha o direito de chamar, de tirar aqueles que ele escolhia da sua família para ir com ele à guerra. E quem sustentava os filhos na guerra era o pai. Por isso é que Davi vai levar o alimento para os irmãos dele e até para os chefes, queijo, né? Certo? Fazer o censo. Por isso é que se fazia censo, para saber. Todo esse censo que é feito no Brasil não é para abençoar você, não. Aleluia. Meus queridos, a metodologia mesmo, só os tolos se colocam em briga partidária. Só tolice, que isso é coisa do mundo. Muito bem. Vocês estão entendendo por que quando o Mashiach chega e chama, eles seguem, eles deixam tudo, porque ele é o rei. Mashiach quer dizer que é o rei, é o ungido para ser o rei. E ao saber disso, todos teriam que obedecer. E é por isso que quando o Senhor chamava, eles logo deixavam tudo e seguiam. E Zavidi sabia que essa chamada implicava em que ele deveria sustentar os seus filhos para servir ao Mashiach. Quantos crentes no Brasil sabem disso e conhecem isso e vão ter o prazer de sustentar os filhos para servir o Senhor? Não é prazer, não é aquela malandragem, não é você servir o Senhor Yeshua. Primeiro, tem que deixar de ser vagabundo. O Senhor não... Você percebe que todos eles estavam trabalhando? Quando o Senhor os chamou? Aleluia! Não é para ficar encostado, porque não gosta, quer ficar com as mãozinhas fininhas, né, delicadinhas. Não é essa a questão. Agora, é claro, tem a chamada de fato, é comprovada essa chamada pelo trabalho que já está realizando. Aleluia. Está disposto a comer gafanhoto? A renunciar ao chamado, aos privilégios de ser filho, de ser um Cohen? Como o caso de Yohanan. Então, queridos, observa a razão dessas coisas, da percepção do valor do reino, do rei e o privilégio de servi-lo. Muito bem. Mais alguns detalhes. Fica explicado porque as atitudes dos chamados e também dos seus familiares. Vamos a uma outra chamada aí, capítulo 9 de Matitiá. A prontidão deste homem em atender significa que ele tinha algum conhecimento. É outra pessoa que o Senhor Yeshua chamou. Só tinha um que fazia parte fazia parte, que não diz o que é que ele fazia antes. Mas ele tinha a bolsa. Era agarrado com a bolsa das ofertas. Não largava de jeito nenhum.
Suvino que só ele. Quando alguém fazia alguma coisa para que esse desperdício? Esse perfume devia ser vendido por tanto e dado para os pobres. Conhece esse discurso? Aleluia. É só discurso. É igual aquele quando vai ser o presidente de um órgão aí que vocês são, faz aquele discurso, aí todo mundo fala, agora vai. Vai para onde? Tudo depende do caráter da pessoa. Discurso não diz o que é a pessoa. Quem é a pessoa? Aleluia. Então, meus amados, e para ter o discernimento, não é uma coisa... Vai depender da pessoa. A pessoa faz as suas escolhas de acordo com o seu caráter. Quantos se puseram contra o Senhor Yeshua? E hoje, quantos se colocam contra o Senhor Yeshua? Vamos então a essa leitura aqui do capítulo 9, de Matitiá. Versículo 9. Yeshua passando adiante dali, quer dizer, ele estava vendo coisas maravilhosas, depois da cura do paralítico de Quefarnaum, aqui, Yeshua passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Matitiá e disse-lhe, o quê? Segue-me. O que aconteceu? Não, meu querido, a pessoa para seguir esta pessoa, não basta um discurso de que ele cura e todo mundo vai porque querem ser curados. Porque ele dá, porque eu preciso de um emprego, eu preciso de uma mulher, eu preciso de um homem, eu não aguento mais. E vai desesperado em busca de um homem, em busca de uma mulher, porque quer ser, eu quero viver a minha vida. É isso. Crente? Que vida é essa que quer viver? Ou quer viver a morte? Louvado seja o nome do Eterno. Então, queridos, quem é este homem que tomou essa decisão? Ele era o quê? Alfândega. Vai lembrar o quê? Secretaria de Finanças, Secretaria da Fazenda, auditor da Secretaria de Fazenda. Ganhava pouco ou muito? Quantos de nós tomaria essa decisão? Aí é que entra a nossa parte. O estudo, a meditação, se eu teria coragem de fazer isso? Para fazer isso, teria que ter uma convicção. Saber quem está chamando. Quantos crentes você conhece que abandonou o Senhor por causa de... Antes, quando estavam mais pobres, ali, os irmãos chegavam, pedir oração, até ir uma reunião de oração. Irmão, ora por mim. Peço oração, vou fazer um concurso. Depois que começou a crescer as primeiras peninhas, hoje nem lembram mais dos irmãos, das irmãs, das orações que foram feitas. Não, mas agora está passando pelas adegas, né? Com dinheiro no bolso, estou aqui, o barril mexe. As garrafinhas de chopp, ou de cerveja, né? Ficam balançando. Opa. Essas pessoas criam no Mashiach? Nunca tiveram experiência com ele. Nem sabem quem ele é. Ninguém se torna seguidor de Mashiach por discurso. É preciso chegar a ele. O Senhor disse, vinde a mim. Ele não disse, vá para uma instituição religiosa. Ele não disse isto. Vinde a mim. E quando ele partiu, ele disse, darei outro Melitz. O que ele fez, o Melitz está fazendo.
Não vos deixarei órfãos. Então, quem ouve o Espírito Santo e o obedece, vive diferente do resto do mundo. Do resto. Aliás, nem é resto, porque quem é do reino de Elohim, o mundo é mundo. Quem consegue entrar no reino e precisa ter força, essa força vai vir porque ele consegue enxergar. Se ele não enxerga, claro, as prioridades vão existir a axiologia, que é a teoria dos valores. O que é importante para a pessoa? Ela vai decidir com base naquilo que ela tem como importante. A não ser que seja um louco. Todos nós temos o dever de fazermos as avaliações. A questão de valores. Trocar prata por ouro é bom negócio? Depende. Você trocaria 1 quilograma, melhor dizendo, de prata por 1 quilograma de ouro? Quem faria isso? Quem trocaria? Ninguém troca, todo mundo tem 1 quilograma de ouro, está todo mundo escondidinho aí, ninguém quer dizer nada. Não é? Aleluia. Por quê? Porque ouro vale mais do que prata. Veja o que é que o Senhor compara. O reino dos céus é semelhante a quê? Ele está falando de valores. Quem enxerga o reino dos céus vai vender tudo quanto tempo que ele enxergou. Muito bem. Temos aí a questão do direito de escolher o rei, já dei para os irmãos, Devarim, capítulo 17, é de Yahuvá. Yahuvá se manifestou após a imersão do Senhor Yeshua e a sua unção, quer dizer, se manifestou após a imersão do Senhor Yeshua e a sua unção para manifestar a sua aprovação sobre ele como rei de Israel. Então, quem enxerga que ele é o rei, claro, eu vou deixar de seguir o Senhor Yeshua para seguir qualquer outro governante do mundo. Os reinos do mundo estão sendo esfacelados. O que o Pai falou, ele não vai deixar de fazer, ele está fazendo e continuará a fazer. Assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele continuará a fazer isso, e ele está fazendo, ele tem o domínio. A ordem dele é que todos retornem, ele quer a salvação de todos, ele dá o amor que ele tem pela criação, ele demonstrou quando ele deu o seu Filho único. Aleluia. A justiça de Yahuvá se manifestou, mas esse é um tópico que eu vou deixar para depois. O direito de escolher é do Senhor, é de Yahuvá. Ele é o dono. E ele entregou tudo nas mãos de quem? Do Senhor Yeshua. Então, queridos, quando nós lemos essa questão, bem-aventurados, não é? As bem-aventuranças, as riquezas, esqueci a palavra aqui, mas deixa eu voltar aqui. Bem-aventurança, ditosa, aliás, uma palavra que foi dita até por, quando ela estava ditosa, eu parti. Não é? Partiu com riquezas, com aquela pompa toda e voltou. Pois é, ela fez, o esposo dela, com ela, fizeram uma escolha infeliz. Assim como todos os crentes que pensam porque abandonaram, aí ficam querendo, até, não sei, que eu não uso, posto mensagem para parecer que estão bem. E os iludidos pensam que eles estão bem. E ainda zombando da Edá. Quando o Senhor diz que é para reverenciar o santuário do Altíssimo. Zomba, escarnece. Quem fica, ainda fica sendo zombado. Está vendo? Você tá aí. Pois é. Quem é fiel, nada de ruim lhe acontece.
Aleluia. Mas só o fato de não ter conseguido permanecer no meio dos que estão lutando para chegar até o fim, isso significa que eles são o quê? Imundos. Imundos. O que é que eles estão fazendo? Como é o viver, o andar de cada um? É difícil todos nós sabemos que é difícil entrar e é difícil caminhar. E das grandes lutas que nós travamos, uma das maiores é vencer a si mesmo. Essa é uma das maiores lutas. Para não cair nas mãos dos que estão espiando, para ver, de alguma forma, vou ver se eu consigo pegar essa aí, vou pegar aquele. Aí vem, né? Se você não vigiar, daqui a pouco você está lá no colo do servo de Satã. Então tem que ter força, discernimento, para dizer não. Agora, quem procura as grandezas do mundo, cairá certamente nas armadilhas. Bem, meus amados, eu vou encerrar aqui as felicidades, porque quando você continua lendo a Escritura, eu estou dando essa explicação logo nesse capítulo 5, versículo 3, nessa primeira bem-aventurança, porque dela dependerá a compreensão de todas as outras. E se não compreender esta, vai se iludir com as outras, que estão colocadas em português. Certo? Daí o trabalho que tem pesquisar, observar. Eu já tinha passado para vocês aqui algumas coisas, mas o maligno consegue cegar muita gente. Quer ser um olho na multidão, quer ser aplaudido pela multidão. Aí vai pelo caminho dos que estão querendo ser atraídos, são atraídos pelo mundo. E o resultado se vê depois. Porque enquanto a pessoa está iludida, ela não consegue enxergar para tomar a decisão necessária para romper com as ataduras do maligno, com as atrações, as ciladas, as armadilhas, os laços. Cada um de nós precisa vigiar. Agora, só podemos fazer isso se nós tivermos a percepção da realidade, até da nossa própria realidade. Não devemos enganar a nós mesmos. Devemos saber, conhecer as nossas fraquezas e pegar as armas necessárias para não sermos apanhados pelas fraquezas. Fortalecer, como disse o Senhor Yeshua, lá quando ele fala aí, eu venci, eu subjuguei ao mundo. E ele diz, fortalecei-vos. Ele se fortaleceu. E Yohanan se robusteceu. O versículo 80, que é o último, crescia e se robustecia em espírito. Acerca de Yohanan está dito isso. Então, guardar essa questão. Quando diz ditosos, ricos, felizes, bem-aventurados os pobres do espírito. Quer dizer, não é o bem-aventurados os pobres de espírito, mas pobres do espírito. Porque para eles é o reino dos céus. Para ele, deles, em hebraico é possível dar essa tradução, mas para eles é o reino dos céus. Deles, posse, tomar posse. Do contrário, vai ficar sendo levado de um lado para o outro por doutrina de vários ventos, doutrinas diversas. A pessoa vai em busca daquilo que agrada o seu ego, ao invés de se libertar do seu próprio ego. Vencer a si mesmo. Isso é necessário. Tanto que porque se fosse pobres de espírito, como é que Shaul iria escrever? Mas aqui na frente, quando ele coloca isso aqui, que eu vou ler para os irmãos, para nós encerrarmos esta meditação de hoje. 2 Coríntios capítulo 2. Aliás, 2 Coríntios capítulo 6. Vou ler esse texto para ficar claro para os queridos irmãos que não é pobres de espírito, mas os que são pobres possuídos do Espírito, vão ser guiados pelo Espírito. Os possuídos do Espírito serão guiados por ele, certo?
É ele que vai dizer para onde é que você vai, como Shaul, queria ir para a mesa, tinha o Espírito Santo, não deixou. E ele foi submisso. Aleluia. Hein? Quem foi que pediu porção dobrada? Elisha. Ele pediu a Eliarro. Não é a outra tradução que eu até anotei aqui na minha Bíblia, que o senhor falou, era humilde. Humilde. Porque pobre dá a impressão que a pessoa não tem, né? Espírito, do espírito. É pobre. Eu não entendi por que pobre do espírito. Os pobres uma pessoa dependente. Dependente do espírito. Aí fica melhor. Agora eu não O pobre, o indigente, essas palavras são colocadas para que a gente possa entender o que significa. O indigente é muito pobre. Existe o pobre e o muito pobre. São pessoas que dependem de alguém que lhe dê uma esmola. O dependente, então, eu acho que encaixa melhor. Não, da vez passada, quando eu falei aqui para os irmãos, eu disse, olha, isso significa dependência. Não lembra não que eu falei? Eu não sei se a irmã estava presente. Eu participei pela internet. Mas lembra? Dependentes do Espírito. Como Yohanan, porque ele precisava ser dependente do Espírito. Todos nós precisamos ser dependentes do Espírito. Lembra do que Shaul escreve quando ele diz que, quando ele vai falar, antes de falar sobre as obras da carne e as obras do Espírito, ele exorta para que nós sejamos sujeitos. Deixa eu ler esse texto aqui. Ele diz assim: digo-vos, porém, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, quer dizer, combate contra o Espírito. E o Espírito combate contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Quer dizer, o Espírito Santo está combatendo para que você não ande na carne, para que eu não ande na carne. Mas essa decisão tem que ser nossa, de se submeter ao Espírito. Entendeu? Porque se eu achar que eu dependo de mim, do dinheiro que eu tenho, eu estou dando uma demonstração clara de que quando eu digo que eu creio no Senhor Yeshua, eu estou dando uma declaração clara de mentira. Quer dizer, eu me sinto confortável. Esse é um dos graves problemas de muitos pregadores que caem nos laços de Satã. Porque os que querem ficar ricos cairão em laços e muitas concupiscências loucas que submergem os homens na perdição. É aquele lá, rico sou e de nada tenho falta. Eu estou bem, não preciso de ninguém, tudo é meu. Mas o que é que o Senhor Yeshua falou para ele? Tu dizes. E ele era uma pessoa morna, não é isso? O Senhor disse, deixa eu terminar isso aqui, que diz assim, nesse mesmo texto que eu estou lendo em Gálatas. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da Torá. Quer dizer, Shaul está escrevendo isso com base na pregação que os irudinhos estavam fazendo, querendo obrigar os crentes que estavam retornando para o reino, entrando no reino, a cumprir a uma ordenança que foi dada por Yahová para que fossem identificados os descendentes de Abraão, que é a circuncisão. Então, se você não se circuncidar, você não poderá se salvar. E a salvação não é por obras, a salvação é pela emuná no Senhor Yeshua. E eles queriam praticar essa circuncisão para tomar sobre si
as honras de que uma pessoa estava se sujeitando a que a circuncidação não era nem de Moshe, era de Abraão, aliança com Abraão. Então, precisamos ler com cuidado, né, para não sermos arrastados por pregação. E olha a contenda que deu essa pregação. E o problema foi fazer uma reunião em Jerusalém com as lideranças para fazer calar esses indivíduos que saíram de Jerusalém sem autorização dos Shelirim e que saíam pregando por onde Shaul passava para perturbar os irmãos. Então, aí, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da Torá. A Torá não foi dada para a salvação. A Torá foi dada para que a pessoa, pela Torá, percebesse o que é pecado e o que não é pecado. E evitasse pecar pela transgressão. Mas a Torá nunca salvou ninguém. Não foi dada para isso. Agora, para eu saber o que é pecado, eu tenho que saber o que está na Torá. Porque, do contrário, eu não vou saber o que é pecado. Aí a pessoa vai ficar sob o capricho de A ou de B. Ah, porque você está pecando. Aí a pessoa, quando diz que está pecando, que não está satisfazendo o meu ego. Mas isso não, você não vai ficar sendo julgado pelo ego de A, de B ou de C, mas pelo que está escrito. O Senhor disse que é pecado, está na Torá. Que a Torá diz o que é para você fazer, da vontade do Pai, e o que é para você não fazer, que desagrada ao Pai. Certo? Então, esse é a razão da Torá. O salvo, ele ama a Torá. Ele medita dia e noite, porque ele não quer pecar. O salvo. O que não é salvo, quer andar de qualquer jeito, ele odeia a Torá. Porque ele não quer disciplina. Ele quer impor a vontade dele sobre os outros. Egoísmo. E não é isso que o Senhor manda que nós façamos uns com os outros, certo? Então, esse homem aqui, que o Senhor fala sobre ele, dizendo que era rico, tinha dinheiro, não precisava de ninguém, agora está rico, só de nada, tem falta. E o Senhor, então, responde para ele. O Senhor responde para ele dizendo aqui, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Eu não preciso disso, não preciso daquilo, não preciso de ninguém. É assim. Não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Observe que o Senhor está... Ele dizia que era rico, mas o Senhor está dizendo que tu és um miserável. Tu és um pobre. Cego, nu. Ele estava vestido de linho, de seda. Mas ele não percebia a miséria dele. Né? O Senhor vai aconselhar. Mas veja que o outro, que também no capítulo 2, que, que chamavam ele de pobre. Dizendo que ele era pobre, está aqui no capítulo 2. Ao mensageiro da igreja que está em Esmina escreve, isto diz, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Quer dizer, pobre aos olhos do mundo, mas rico aos olhos de Elohim. Pobre aos olhos do mundo, mas rico aos olhos de Elohim. Nacdimon e Yosef, da cidade de Arimateia, eles eram pessoas de alto nível, ricos aos olhos do mundo e ricos aos olhos de Elohim. O problema é que o rico aos olhos do mundo não enriquece ninguém. Porque normalmente essas pessoas são difíceis de se lidar com ela. Mas aqui, de volta aqui ao capítulo 6, que eu quis mostrar para os irmãos, Shaul escrevendo, quando ele fala aqui no capítulo 6, versículo 10. Aleluia.
Agora é Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. É boa a participação dos irmãos? Sim, isso é ótimo. Jaú está falando aqui a respeito do sofrimento, das dificuldades enfrentadas. E no versículo 10 ele diz assim: como contristados, mas sempre alegres. Contristados, as pessoas procuram te entristecer, mas você está sempre alegre, porque a sua alegria não vem pelas ações dos outros. A sua alegria vem pelo seu relacionamento com o Criador, pela presença do Espírito Santo em você. Te injuriam, te caluniam, falam mal de você. Você deve ter muito cuidado para você não se entristecer por causa dessas coisas, porque essas pessoas vão dar conta diante do Senhor. O Senhor cobrará, com certeza. Então você não vai se alegrar nas perseguições, não, mas vai se alegrar por causa do nome do Senhor. Isso aí, num outro momento, eu posso passar para os irmãos. Como pobres, olha aí, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como é que um pobre pode enriquecer a muitos? Que pobre é esse? São os pobres do Espírito. Os pobres quer dizer, possuídos do Espírito. Eu disse, pobres quer dizer possessão. Ele possui a mim. Então, através da minha pessoa, ele vai se manifestar e vai enriquecer aquela pessoa que é rico materialmente, mas é pobre espiritualmente. Ele não tem a vida. Como é que uma pessoa que tem a vida é pobre? Aleluia. É a questão da consciência, da realidade de um reino que é eterno. Mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Quando você olha para um filho de Elohim, ele não vê nada, esse camarada deve ser um miserável. Pois é, ele não sabe que eu sou o proprietário, junto com os meus irmãos, do universo. Aleluia. Se eu for atrás dos elogios do mundo, do reconhecimento do mundo, eu sou um miserável. E o mundo pode enxergar o que é um filho de Elohim? Enxergar o Senhor Yeshua? O mundo pode ver quem é o Senhor Yeshua, onde ele está agora? Não pode ver. Não podem ver. Então, queridos, fica esta meditação de hoje. Essa primeira bem-aventurança, ela é de grande importância. Eu anotei aqui até algumas coisas aqui para chamar a atenção dos irmãos. Eu anotei aqui na margem. Na escritura, na Bíblia, produzida em Israel em 1970, 1970 foi produzida em Israel. Está correta. A colocação ali, ele está com o artigo, 1970. A Sociedade Bíblica Trinitariana, de 1990, que produziu em 1998 essa escritura em hebraico completa, não está, quem tem essa Bíblia vai observar que ali não consta o artigo. Re, ha, rua, ha, rua. Ali está rua. Mas pode ter sido um erro gráfico. Porque nesta Bíblia aqui, segundo os melhores originais, aqui diz Torá Nevim Ketuvim e Habirit Hadashah. Essa aqui é a segunda Mesorá Hakituv Leningrad. Quer dizer, a Torá e a Bessorá, a Torá e a Berit Hadashah, segundo os textos tradicionais do manuscrito de Leningrad, com a Berit Hadashah. Aqui também tem o artigo. Essa aqui, que é uma versão escrita por Salso para o hebraico, também tem um artigo. Então, dessas escrituras em grego e de hebraico, tanto do Tanakh como a Habirit Hadashah, só uma que foi produzida pela
Sociedade Bíblica Trinitariana na Inglaterra, é que deixou de colocar esse rei. Acredito que tenha sido uma falha da impressão. Certo? Estou dizendo isso porque você pode encontrar alguém, mas aqui a minha Bíblia não tem esse rei aqui. Falha, evidentemente. Porque se todas as outras têm, e essa não tem, a de 1970 tem. A de 1980, que foi produzida depois, também tem. Essa da Inglaterra, produzida pela Sociedade Bíblica Trinitariana, aqui não tem. A da Sociedade Bíblica de Israel tem. Então, existe aí um erro gráfico. E o texto só pode ser entendido porque você tem dois construtos, e os dois construtos ele não tem um sentido completo. Ele vai depender de um absoluto. Agora, se esse absoluto não está definido, os construtos também não estarão definidos. Quem estuda hebraico sabe disso. Então, são dois construtos, Ashrei, Aniei, Rua, quer dizer, as riquezas dos, que está em plural, dos pobres do Espírito. Quer dizer, esses são possuídos pelo Espírito. É posse. Essa Bíblia é de o fulano. Essa Bíblia é de o Mário. Essa Bíblia é do Mário. É posse. É minha. Então eu faço dela o uso que eu quiser. Isso é que está dizendo ali. É do Espírito. É possuído pelo Espírito. E o Espírito Santo vai guiar essas pessoas como o Senhor Yeshua guiou e instruiu os seus discípulos. Amém, amados? E os possuídos do Espírito terão um relacionamento extraordinário. É o caso do relacionamento que eu chamei a atenção no início entre Yohanan e o Senhor Yeshua. Mesmo antes de nascer, eles já se comunicavam no ventre da mãe por causa da presença do Espírito Santo. Um porque foi gerado pelo Espírito Santo e o outro que foi gerado com a participação, embora que o pai e a mãe fossem humanos, mas estavam, quando recebeu a saudação de Miriam, ela foi cheia do Espírito Santo e a criança se manifestou. Que o Senhor vos abençoe. Lembre-se que o estudo da Escritura não pode ser feito de qualquer forma. Tem que prestar atenção, tem que orar, tem que buscar o Senhor, tem que ter interesse íntimo de fazer como o Senhor quer que seja feito. E aí nós vamos amar uns aos outros porque estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo. Aí você tem que se policiar para não desenvolver no seu coração uma rincha com um irmão. Isso não significa concordar com o que é injusto. E aí temos que ter o discernimento. E para termos esse discernimento, temos que ter o conhecimento. Não haverá discernimento sem conhecimento. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Você é um bem-aventurado? Você está saindo daqui nesta manhã bem-aventurado, com o coração? Como é que está o seu coração? Não, eu quero ser um bem-aventurado. Quero ser do Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe. Vamos louvar a Ele. Vamos agradecer a Ele.